Ah, Camila, Apple. Apple, é assim que fala? Apple. Tudo bem, Camila? E o Hudson Senna. O Hudson esteve aqui com a gente há pouco tempo atrás. O Hudson já é da casa, já, né? Não aprende, ele insiste. Continua vindo no programa. Para ver se Não, melhora. foi uma delícia. Não tem jeito, né? Foi uma delícia É da isso última mesmo. vez, aí, lógico, tem que voltar, né? Legal. Véspera. Que nome bonito isso, Véspera. Né? Uma tragicomédia. Foi uma surpresa, né? Até chegar esse nome, a Camila é autora da peça e a gente estava, depois que ela terminou o texto, ela ficou pensando como... No título. Tava sem título. Foi, acho que foi a última coisa que você escreveu, foi o título, né? Foi. Foi o ponto final, foi o título. Pra mim Um pouquinho mais para cima, para você te ouvir bem. Ai, obrigada. Eu acho o título, ele precisa dar uma finalização no texto, né? A mensagem final. E eu sempre tenho muita dificuldade em colocar um título, né? No título, do que trata o Véspera? Véspera a peça é uma família. A véspera do quê? Vésperas são vésperas de muitas coisas, véspera né? do quê? Véspera de uma data, véspera de uma comemoração, Véspera de véspera de Natal. Natal, véspera de... É interessante porque essa associação da véspera de algum momento tem sempre uma euforia dessa véspera. Né? Expectativa. A expectativa, né? E isso foi fundamental assim, para a nossa montagem, porque a gente, dentro do espetáculo, tem a matriarca da família, que é a Eva, ela queria que tudo desse muito certo nesse dia. E com a interferência da tecnologia, quer dizer, tem um apagão, a gente tem um apagão desses apagões que a gente conhece, principalmente aqui em São Paulo, que acontece sempre na véspera do Natal. Na véspera do Natal. E aí tem essa transformação onde todos os personagens começam a aparecer de alguma maneira, a realidade desses personagens, ou as personas vão cair, as pessoas vão caem mostrando, as máscaras. caem as máscaras e eles começam de máscara. Os dois personagens principais, eles começam com máscaras e em um determinado momento... Eles começam mesmo o espetáculo com máscaras. Que é um ritual natalino sugerido pela Eva, que é a protagonista. Então tem esse ritual e eles estão ali, eles estão fazendo e de repente em algum momento começa a cair essas máscaras, não só a máscara real que eles usam no início da peça, mas também eles começam a mostrar a verdade sobre eles. E é uma coisa super interessante, porque o público se identifica não só com essa família, mas também com essa identidade que cada um tem e a possibilidade que a gente tem mesmo de vestir essas pessoas dependendo do lugar e do... Quer dizer, tem um jogo teatral aí bem legal, né? Tem. Essa coisa de você ir desvendando, né? Camadas. Sim. São camadas. Tem camadas e eu acho que é uma peça que tem multiplicidade de leituras também. Como ela levanta alguns temas, muitas perguntas, cada pessoa que assiste tem uma interpretação, eu acho isso bem interessante. Própria. Uma leitura particular. Uma leitura própria, até uma polêmica em alguns aspectos. E Véspera vem disso mesmo. Eu me interesso muito pelo que antecede os rituais, pelo momento dos rituais. Os rituais em si eu acho muito interessantes. Casamento, Natal, aniversário. Há quem diga que os preparativos sempre são melhores do que o evento em si. É verdade. Aquela euforia. De repente, aconteceu. Você fala, Acabou. E essa tensão é naturalmente dramática. Então ela serve muito bem ao propósito da dramaturgia. É uma família, então. É uma família Uma normalmente família. constituída, pai, mãe. Eu falei filho, sobre naquela protagonista aqui, mas a gente diz lá, entre os atores, a gente fala que não tem um protagonista, porque todos têm sua condução. Isso, tem um papel super importante, assim, quer dizer, existiram pessoas que assistiram 2 ou mais vezes o espetáculo e acompanharam, assim, de perto cada personagem durante um tempo. Fala assim, nossa, eu não tinha percebido isso. E é isso que a Camila falou, né? Cada um tem a sua visão do espetáculo. E cada dia que você vai assistir, eu agora já assisti, ensaiei espetáculo durante todo, e agora que eu estou descobrindo coisas, eu falo, nossa, eu não tinha percebido aquilo que existe, que está ali naquele cantinho. Uma coisa nova, né? Sim, sim. natural Essa é a magia do teatro. espetáculo. Essa é a magia né? do teatro, no Isso. geral. Né? Depois de 6 meses de temporada, você fala, puta, aquela frase então quer dizer tal coisa. É maravilhoso, né? Você vai descobrindo. E uma coisa interessante também é que parece que cada pessoa escolhe um vilão e um do bem, né? Aquela pessoa do bem, aquela é do mal. Não. Aí o outro, não, aquela ali que é do mal, aquela é do bem. Então o bem e o mal fica muito misturado. Eu acho isso interessante também. Você tem não tem aquele definição. maniqueísmo, aquela coisa, né? Esse aqui é o bandido, esse aqui é o mocinho. Né? Quer dizer, de repente pode ser um, pode ser o outro, todos são um pouco. E todos somos, né? Todos nós somos. temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Depende do ponto de vista também, lógico, sempre. E existe essa identificação, isso é fantástico.
Foi uma preocupação que eu tive logo de cara para conduzir o espectador para dentro dessa casa. Como a gente tem esse lado caótico que está acontecendo na sociedade pelo aspecto da tecnologia, então eu queria que o público entrasse dentro dessa casa e não ficasse só preocupado com o que está acontecendo lá fora, que é o chamado que um dos personagens do Dalton, a partir da terceira cena, com essa influência tecnológica, ele vem para um chamado de uma revolução da sociedade em prol de um objetivo, uma mobilização. É porque eles ficam questionando sempre, é uma revolução, não, é mobilização, não, é a nova ordem, é o happening, é alguma coisa. Venham para a nova ordem, né? Não importa, então, o conceito, ele tem essa questão. Vamos vir para a nova ordem, vamos para fora e lutar, mudar a sociedade, lutar para o bem. E aí esse é um dilema também. Você tem o interno, que é o núcleo familiar, você tem a sociedade externa, um chamado para ir para fora, ao mesmo tempo você também tem um chamado para permanecer no seu núcleo protetor. Seu núcleo ali, né? Então essa é uma questão interessante também da peça. Isso. Legal. Eu estou vendo aqui, do meio-dia até o anoitecer, quer dizer, a peça transcorre nesse período? Isso. Esse espaço de tempo? Até que o primeiro título que eu pensei nela, que você falou dos títulos, foi Anoitece. E depois, quando eu dei o título de Véspera, eu descobri que a palavra Véspera significa anoitecer também, porque é quando aparece a estrela Véspera no céu. Né? Isso aconteceu por intuição. Olha! E foi interessante. E também descobri que em inglês, em hebraico, a palavra Véspera é a mesma que Eva, que é Eve, que seria Eve. E a Eva é a alma do espetáculo. Uma das personagens. É a alma do espetáculo. A família é constituída por... a família do Dalton não. Dalton vem como esse elemento. Curioso. Um vizinho curioso. Mas a família que sempre existe, é a Eva. A mãe... O que está acontecendo? Precisa de alguma coisa? Isso, que ele está ali. Na verdade, ele tá passando por todas as casas, vendo o que as pessoas estão fazendo e tentando trazer essas famílias criando um objetivo, de fazer alguma coisa, para criar essa revolução. Ele é um personagem super interessante, muito carismático, na verdade, ele acaba conduzindo os personagens dessa casa para essa tal revolução. Ele, o Dalton, a Eva. A Eva, que é a Cris Nicolotti que faz, o Dalton, que é o Rafael Maia que faz, o Tadeu de Pietro, que faz o personagem do Paulo. Que é o quê na família? Que é o pai, que é o marido da Eva. Aí tem a Tita, que é a empregada da casa, que é a Jussara Moraes que faz, e a Silvia Lourenço, que faz a filha desse casal. Belíssimo elenco, hein? Muito. Escolhido assim, com o maior cuidado. Foi no capricho, assim, a gente... Quando a Camila me deu o texto para ler, eu fiquei muito preocupado com o elenco, porque o teatro, você tendo um bom texto e tendo bons atores, você já tem um grande espetáculo. Aí o cenário, o figurino, são ideias, são complementos, são artistas que vêm para somar e associar. Vestir tudo isso. Vestir tudo isso, né? Dar um corpo ao grande espetáculo. Então, foi uma preocupação, assim, a gente procurou mesmo, a gente ficou 2, 3 meses pesquisando cada profissional que pudesse entregar o seu melhor. Eu tenho uma visão, assim, nesse lado de diretor, que é extrair o melhor de cada um. Não é querer moldar o ator àquilo que eu gostaria, não, mas... Enquadrar o ator. Não. Ou colocar minha visão. Não, eu queria que eles trouxessem alguma coisa, que eles criassem coisas, e sabendo principalmente que eles já estariam dentro do personagem como uma característica pessoal. Quando você escreve, você já pensa em alguém assim? Não. Não. Não tem nenhuma referência. Tem gente que você já se espelha, né? Se espelha, toma como referência fulano na e cara, tal. Né? Na boca daquele ator, daquela atriz. Cabe exatamente na boca daquele ator. Não penso nem em ator, nem atriz, nem em uma pessoa que eu conheço. Assim, não tenho esse tipo de referência. É ficção mesmo, não tem nenhuma referência assim, por enquanto, né? Quem sabe um dia me inspire nesse sentido. Mas é bacana isso também, porque é você partir do branco, né? Do nulo, né? Assim, não tem nada que fique te influenciando ou te induzindo a determinada coisa, né? É o branco, né? Daquilo que estava na cabeça mesmo. O quanto te incomoda ser filho de uma grande dramaturga? Há muita cobrança em cima disso? O texto da filha da... Ou não, né? Ou como é? Eu acho que tem tanto o lado bom quanto o lado ruim. O lado bom é que eu acabei crescendo, conhecendo e convivendo com pessoas de teatro muito interessantes e com quem eu aprendi muito. E minha mãe também acaba conhecendo muitas pessoas, podem ler o texto. Né? Claro.
Eu tive a oportunidade de dar esse texto para a Irene Havashi ler, antes foi uma das primeiras pessoas a ler, e eu conheço a Irene pela minha mãe, que fez muitas peças da minha mãe, e a Irene gostou muito, escreveu um texto lindo, que foi para o programa da peça, e isso eu acho que é algo que eu não teria conseguido agora, de cara, se não fosse por ela. E o lado negativo é que eu acho que a cobrança é maior, e às vezes as conquistas parecem não merecedoras, né? Você conquista alguma coisa é boa, falar, né? Fala assim, é porque é filha dela. Conhece minha mãe. É porque ela já deve ter as conexões, já deve... E não é tão fácil assim. Vai ver que ela ligou para ele e falou. Essas coisas, vai ver que exatamente. Então tem um lado bom e um lado ruim. Legal. A gente tá vendo lá o Tadeu de Pietro. Quem é a Eva? A Eva é a Cris Nicolotti, Cris, bem na frente, aqui de vermelho. A Jussara Moraes, Tadeu de Pietro e Silvia Lourenço. Legal. A Silvia já está vestida de Natal. Porque tudo isso acontece na véspera do Natal. Véspera do Natal, isso. Do meio-dia até o anoitecer. E a Eva, ela tem essa coisa do ritual, né? Então ela foi e fantasiou a filha, falou, não, você vai vestir sim. Colocou o Tadeu, colocou um fraque nele. É a noite de gala, né? Natal. Eu acredito que eles formam uma família um pouco peculiar, né? Eles têm um diálogo diferente, eu acho, com as pessoas que assistem a peça. Acabam comentando isso. E o Márcio Vinícius, que foi quem criou o cenário e o figurino, fez uma casa assim. É uma casa muito inusitada. A casa deles, não sei se tem uns quadros atrás. Tem mais fotos aí, vamos ver mais fotos. Tem mais fotos. Aí é uma máscara que ela está usando. A máscara que você se referiu. referiu. O espetáculo, não? É bem no começo mesmo. Bonita máscara, por sinal. Né? Mais fotos. O Márcio Vinícius, ele é um artista muito interessante, ele traz, às vezes, objetos da própria casa dele. De casa para tudo que ele acha que vai favorecer o espetáculo. Isso, né? Muito generoso. Olha para o negócio e fala, olha, isso cabe isso aqui. Cabe no fulano. Olha, eu trouxe aqui para você ver. E ele deu vida, né? Deu história para essa casa que era fundamental que isso existisse. Mais fotos? Aí, legal. Depois no vídeo a gente vai ver os primeiro objetos plano também. ali. Tadeu. Ali atrás grande ator, o Tadeu. Silvia. Isso. Grande ator, eles estão muito bem no espetáculo. Mais fotos. Opa, aí a mesa, família reunida. Tem um quê de casa tradicional, esse cenário? É uma casa antiga. É uma casa antiga, uma casa que tem muitas heranças, assim, tem muita coisa. história. Móveis história. Escuros, Isso. né? Então tem essa coisa da... É porque eu tive uma ideia inicialmente de ser uma casa onde eles não gostassem de guardar coisas. Então tudo que eles possuem está exposto. Está exposto. A Eva não acredita em armário, ela não acredita em gaveta, ela acha que tem que estar tudo à mão, ela quer ver o que ela tem. Quer ver as coisas. Nossa. Tem mais difícil, fotos? Né? Pensar isso hoje em dia. Você pode ver tudo à mostra, assim, difícil. Aqui no primeiro plano está o Rafael Maia, que é que faz o Dalton, que é o revolucionário, que é o vizinho. Ele chega. E é engraçado porque ele é tão carismático, esse personagem, que a família acaba entendendo o lado dele, embarca e aceita a presença desse cara dentro do ambiente. Né? A gente tem também um vídeo, vamos colocar o vídeo aí. Aqui é o início do Olha, que espetáculo. Que isso! Até você falou do início, né? Tem um cortinado aí na frente. Isso. Tem uma cortina ali, vamos dizer, que dá essa impressão mesmo de uma coisa. Isso. Que era uma ideia de trazer o público para dentro dessa casa, né? Então, logo na primeira cena, eles já abrem a cortina, essa cortina de voal e é uma ideia já de trazer o espectador já para dentro desse ambiente, viver junto esse caos que eles estão vivendo. E dá uma coisa meio fantasiosa, não sei, meio lírica. É maravilhoso. É bonito, né? É bonito. Essa casa está prestes a ser demolida? Ela está. Eu comecei a escrever esse texto a partir de uma imagem que surgiu, e essa imagem era de uma filha observando a casa onde ela cresceu sendo demolida. E aí disso houve desdobramentos disso, onde você cresceu, onde você teve toda a tua história, todas as tuas raízes, todo o teu passado, tá ali. Quer dizer, tudo isso vai por água abaixo. Todo o seu porto seguro vai se desconstruindo. Então essa é também uma cena inicial da peça, e é nesse aspecto que é uma casa que está prestes a ser demolida. A Cris Nicolotti, no primeiro plano, aí com esse vestido vermelho maravilhoso. E quem são os figurinos? Do Márcio Vinícius também. Ele fez cenário e figurino. E a luz é do Paulo César Medeiros. Muito, uma equipe caprichadíssima, hein? Muito bonito esse visual que a gente tem, né? Essa parede no fundo. Sim. É uma parede de 4 metros de altura, com 9 metros de largura, com uma porta enorme no meio também. Quer dizer, é um casarão, é uma casa grande. Um casarão. Históricas. O chão é todo revestido de tapetes, um tapete em cima do outro, que foi uma ideia do Márcio, que
ficou lindo, assim, Um ficou... tapete sobre o outro. Isso, Legal. maravilhoso. Como se fossem camadas mesmo de É. de tempo, camadas de história, camadas. Isso. É muito difícil a gente classificar o espetáculo assim como uma linguagem só, porque ele tem muitas camadas assim na própria interpretação e no próprio visual, né? E é um texto dramático com um humor considerado um tanto quanto negro, por isso que é uma tragicomédia. Uma tragicomédia, que vocês É. chamam. E vocês ficam no Teatro Itália até... Dia 8 Não, de julho. Ficamos de até dia julho. 8 de julho. Possibilidade de prorrogar. Provavelmente a gente vai prorrogar até setembro. A gente depende muito, é claro, da ida do afluência público, do público. é Só claro. vamos saber se vai prorrogar se todo mundo for assistir agora. Isso. Esse final de semana a gente está de portas abertas, querendo todo mundo lá no teatro. Sexta e sábado, às 21h, E, 21, né? Isso, e domingo às 19. às 19 horas. Teatro Itália, ali na boca do metrô, Praça da República. Isso, a gente tem valet na porta, Valet na porta. de Ponto de fácil táxi, acesso, ponto de táxi. táxi. Ônibus, metrô. E tem essa coisa da revitalização do centro de São Paulo também. O centro está legal, Tá uma é bom ser delícia. vivido de novo, essa coisa do centro, né? Não tem problema, você não vê uma violência, você não vê nada, você não vê gente brigando, ou discutindo, ou gritando, não tem isso. O centro tá confortável de você passear no centro Sim, à a Praça noite, da né? República tá linda, super iluminada, limpa. Tá bem Legal. gostoso mesmo. Parabéns, sucesso para vocês. Obrigada, Obrigado, fica aqui o obrigadão. convite, Hudson. Obrigada. Obrigado, Camila. Obrigada pela Obrigado. entrevista, pela Hudson. oportunidade Obrigado de estar mais uma aqui. vez. Imagina, obrigada a Obrigada. você. Obrigada a vocês e fica aqui o convite para assistir Véspera. Vamos lá, todo mundo na véspera. Na véspera não, no dia. No dia. No dia para ser a véspera. Amanhã, confuso né? esse Amanhã. negócio. Hoje é véspera da véspera. Né? Amanhã Isso, tem véspera, isso, porque hoje é véspera. Exato.